Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wendel do canal Vida de Tradutor e hoje eu venho tentar responder uma pergunta que veio lá dos comentários do Instagram, tá? Se você quiser ou tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo também que eu posso fazer um vídeo explicando mais sobre o assunto. Então o vídeo de hoje vai ser sobre tradução juramentada. O que é uma tradução juramentada e como que eu posso me tornar um tradutor juramentado? A tradução juramentada ou pública é aquela realizada por um tradutor, logicamente, juramentado ou público. Mas o que ela difere de uma tradução simples? Basicamente, um documento transcrito por um tradutor público, ele tem efeito na esfera legal, ou seja, ele é dotado de fé pública. Então, somente a tradução juramentada, ela tem efeito em instituições e órgãos legais e tem validade legal. O tradutor público, ele é nomeado e matriculado na junta comercial do estado que ele reside, após a aprovação de um concurso público. Eu vou falar mais um pouquinho sobre como é o processo de se tornar um tradutor juramentado. Primeiro eu vou falar sobre a tradução em si, alguns aspectos e curiosidades. A tradução juramentada ela tem um formato próprio. Ela começa no primeiro parágrafo com a identificação do tradutor, logo segue a tradução propriamente dita e no final tem um parágrafo do tradutor juramentado afirmando que o documento ali transcrito é exatamente igual ao documento original. Não falta nada, basicamente, né? Então, ele precisa afirmar isso e fazer o trabalho nesse sentido. Uma outra curiosidade da tradução pública ou juramentada é que ela deve ser muito fiel ao texto original. Por exemplo, se tiver selos, carimbos, brasões no documento original, vai precisar necessariamente ter no documento traduzido juramentado. Mas, Wendel, quais documentos precisam de tradução juramentada? Há uma infinidade de documentos que precisam da tradução juramentada. Por exemplo, carteira de identidade, motorista, passaporte, certidão de nascimento, casamento, óbito, divórcio, diplomas, histórico escolar, contratos, licitações, ou seja, uma vasta gama de documentos que precisam quando você vai, por exemplo, para o intercâmbio em outro país ou algum estrangeiro precisa fazer algum ajuste legal aqui dentro do Brasil em termos oficiais. Então, o tradutor juramentado ele vai trabalhar nesse meio de campo, tanto fazendo traduções quanto versões. É importante lembrar que o ofício de um tradutor público não é um cargo público. Ele só precisa de uma autorização do governo para exercer o ofício, mas não tem um vínculo empregatício. Por isso a importância do concurso. Agora nós vamos falar um pouco sobre os concursos. Os concursos eles são realizados pelas juntas comerciais de cada estado e eles têm que cumprir algumas exigências e regras básicas. Os candidatos eles têm que ter pelo menos 21 anos, serem brasileiros, eles têm que ter residência há pelo menos um ano no estado que eles vão prestar o concurso, mas não necessariamente eles têm que ter um diploma de curso superior. Eles têm que ter o conhecimento vasto na língua portuguesa e na língua estrangeira que eles estão prestando a prova. Um ponto a se destacar é que os concursos não possuem data pré-definida para acontecer. Eles vão ocorrendo à medida que a demanda aumenta, que as juntas comerciais veem que a demanda por aquele tipo de serviço está aumentando. Uma notícia ruim é que na maioria dos casos, os intervalos entre um concurso e outro eles variam de 10, 15, 30 anos. Tem estado, por exemplo, que nunca abriu um concurso para tradutor juramentado, que é o exemplo do Tocantins. O concurso basicamente é composto por duas etapas. Primeiro, de uma prova escrita baseada na versão para um idioma estrangeiro, de um trecho de 30 ou mais linhas, sorteado ali mesmo na hora. E a tradução para o português, de um trecho de tamanho similar, de cartas precatórias, procurações, passaportes e esses outros documentos que eu citei acima. E também de uma prova oral, consistindo na leitura, tanto no idioma português quanto no idioma estrangeiro, e de arguição para ver se o candidato ele domina bem as duas línguas e tem a capacidade e técnica suficiente para ser habilitado para ser um tradutor juramentado. E agora, por último, vamos para os valores. O preço cobrado pelas traduções juramentadas ele é tabelado de acordo com cada junta comercial. A unidade de medida é a lauda, em que uma lauda vai consistir de 1.100 caracteres. O preço ele vai variar em função de três fatores: se é uma tradução ou é uma versão, se é um texto comum, um texto técnico e do prazo. Textos comuns abrangem diplomas, certificados, históricos de ensino fundamental, enquanto os textos técnicos abrangem documentos jurídicos, laudos, balanços, relatórios técnicos
e destes documentos o preço é mais caro. Como eu falei anteriormente, o ofício do tradutor juramentado ele é regido por lei e cabe às juntas comerciais o estabelecimento do preço. Então, o tradutor juramentado não pode negociar valores, dar descontos, porque isso seria uma prática ilegal. E aí, você gostou do conteúdo? Você já precisou de uma tradução juramentada? Você é tradutor juramentado? Comenta aqui embaixo. A ideia é justamente a gente conseguir congregar as pessoas que querem se tornar tradutores, seja tradutor de texto simples ou tradutor juramentado, para que a gente possa crescer a comunidade cada vez mais e ajudar uns aos outros, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar aqui e eu fico à disposição. Obrigado, viu?